Bom, iniciamos então a gravação. Bom dia a todos. Eu sou Elaine Cristina Félix, presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui da OAB Subseção de São Bernardo do Campo, né, 39ª subseção. E nós temos a palestra hoje com o Dr. Diego Petati, afeto ao tema, né, do Grupo Econômico na Matéria Trabalhista, relacionado ao tema 1232 do STF. Eu vou passar a palavra agora para a gente não atrasarmos, né, na medida que o pessoal for entrando, já vai sendo admitido aqui. E é muito conteúdo, né, e não queremos perder. O doutor, ele sempre tem bastante didática, já é professor, né, e vai compartilhar conosco um pouco, né, do que precisamos com relação a esses temas que são tão importantes em matéria, né, de execução trabalhista. Eu passo a palavra, então, agora ao doutor Fábio Boschetti, o nosso vice-presidente aqui da comissão, para fazer a leitura do nosso palestrante, e a gente já inicia, tudo bem? Bom dia a todos. Muito bem, então eu vou ler um pequeno currículo aqui do nosso palestrante. Então, o doutor Diego Petati, ele é juiz do trabalho da comarca de Santo André, né? Atualmente na comarca de Santo André, professor universitário, escritor, ele é autor do livro Acidentes do Trabalho no Esporte Profissional, da editora LTR. Muito bem, então esse é um pequeno resumo do currículo do nosso palestrante. Agora passo a palavra para ele. Bom dia a todas, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao gentil convite da doutora Elaine para participar deste evento, para palestrar. Eu sempre gosto muito de participar de eventos que envolvam a advocacia, porque eu acho que é uma troca de conhecimento que ajuda ambas as profissões, já que ambas as profissões dependem uma da outra para o seu desempenho adequado, né? O magistrado não consegue trabalhar sem a advocacia e o advogado não consegue produzir sem a magistratura. E eu acho que esse compartilhamento de conhecimento sempre ajuda muito. Eu fico muito feliz de poder ser convidado, especialmente pelas seccionais do ABC, porque é onde eu atuo, né? Então, isso mostra que eu tenho um bom relacionamento e uma boa troca de conhecimento com a advocacia. Fico lisonjeado com o convite. Agradeço também ao doutor Fábio e agradeço a todas e a todos que me cederam espaço virtual, mas continua sendo espaço da advocacia. Então, peço licença para adentrar nesse espaço virtual das doutoras e dos doutores. Eu tinha testado o compartilhamento aqui, me parece que funcionou. Se houver alguma incorreção, a doutora Elaine pode me corrigir aqui e a gente muda a forma de visualização, tá? Tá aparecendo aí, né? Me parece. Tá, ok. Bom, aqui estamos diante de mais uma situação em que o Supremo Tribunal Federal foi chamado a lidar com uma questão que trata de direito do trabalho e processo do trabalho. E hoje em dia nós temos que lidar com uma montanha, uma avalanche de decisões do Supremo Tribunal Federal que interferem na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula para a faculdade, para a Uninove, eu sou professor da Uninove, e eu estava dando aula sobre subordinação jurídica, sobre o contrato de trabalho, e eu me peguei tendo que tratar das decisões recentes do Supremo acerca de vínculo empregatício, aquelas decisões que vêm afastando o vínculo empregatício de algumas classes de trabalhadores. Nós sabemos que saíram decisões recentes em sentido contrário, mas ainda temos mais decisões dos ministros afastando o vínculo quanto a profissionais liberais do que mantendo as decisões do Supremo. E aqui nós temos uma outra situação dessa, né? O tema 1232 é um tema que toca especificamente quanto à questão do ingresso de empresas de suposto grupo econômico já na fase de cumprimento de sentença, já na fase de execução no processo do trabalho. Bom, sem querer cansá-los, obviamente, porque os doutores e as doutoras conhecem a temática, mas é importante destacar o conceito legal de grupo econômico, ainda mais considerando que ele teve algumas alterações com a lei da reforma trabalhista, né? O parágrafo 2º do artigo 2º da CLT destaca
que sempre que uma ou mais empresas tendo embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Esse dispositivo, por exemplo, foi alterado pela Lei da Reforma Trabalhista para encaixar essa expressão, mesmo guardando cada uma sua autonomia, para se referir àquele grupo econômico horizontal, em que não há uma empresa líder, previsão que existia na Lei do Trabalhador Rural e não existia na CLT. E foi incluído o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT pela Lei da Reforma para falar sobre a questão dos sócios em comum. E isso é importante, porque isso precisa ser destacado na caracterização do grupo econômico, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. A minha tese de conclusão de curso, meu TCC na graduação, foi sobre grupo econômico, inclusive. E para fazer esse trabalho, eu usei um livro do professor Otávio Bueno Magano, em que ele fazia toda a teorização acerca do conceito do grupo econômico. E ele usava muito a expressão direção unitária. Esse interesse integrado, essa efetiva comunhão de interesses, essa atuação conjunta das empresas dele, integrantes desse grupo econômico, é a direção unitária. Eu identifico a direção unitária através de elementos que me demonstrem a atuação concatenada, conjunta dessas empresas. Isso é importante porque em decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, ele ressalvou, a gente vai ver um pouco mais adiante, ele ressalvou a possibilidade da inclusão dessas empresas na fase de execução, baseando-se em situações de fraude, especialmente em fraude de sucessão, baseando-se em situações de confusão patrimonial, e a confusão patrimonial é algo muito presente no grupo econômico, porque nós temos empresas que compartilham maquinário, galpões, instalações físicas, empregados, que têm atividades complementares, grupos bancários, por exemplo. Em se tratando de grupos bancários, é extremamente comum que o mesmo bancário, o empregado do banco, venda papéis, venda produtos de outras empresas integrantes do grupo que não são bancos, como empresas que vendem seguros, que vendem previdência complementar, que vendem algum outro serviço que não é estritamente bancário. E o mesmo bancário faz esse serviço ao mesmo tempo na jornada de trabalho para todas essas empresas. Eu me lembro uma vez de reconhecer um grupo econômico, eu não vou citar nomes, né, para não atrapalhar o raciocínio aqui, mas eu me lembro uma vez de reconhecer um grupo econômico relativo a empresas que trabalhavam no ramo de fabricação de tintas, em que uma empresa produzia tinta, a outra empresa envasava a tinta na lata, a outra empresa colocava o rótulo e a outra empresa era a proprietária da marca que vinha para o mercado, né? Aquela marca com a qual vinha estampada a lata da tinta para a venda no mercado. São atividades complementares nesse exemplo, né? Nas duas situações, eu tenho atividades complementares ou atividades que são ligadas e compartilhamento de pessoal, compartilhamento de maquinário, compartilhamento de patrimônio. Isso é importante destacar. A gente tem um cacoete, às vezes, de pegar os contratos sociais das empresas. Tem um sócio, mesmo sócio nas duas empresas, vamos pedir o reconhecimento de grupo econômico com base nisso. Especialmente nesse momento em que a jurisprudência do Supremo vem travando esse reconhecimento do grupo econômico na fase de execução, é importante buscar a prova dessa fraude, dessa confusão patrimonial, do desvio patrimonial de uma empresa para outra. Situações, por exemplo, em que o empresário ele abre uma segunda empresa na mesma atividade e desvia patrimônio daquela empresa executada para outra empresa, claramente fraudando a execução. E ele faz isso não é para fraudar uma execução, ele faz isso para fraudar várias execuções. Então, essas questões precisam ser destacadas. A gente tem que ir além
da mera análise do quadro societário dessas empresas para essa caracterização do grupo, especialmente na fase de execução. Tá? Então, desse conceito de grupo econômico, a gente extrai que é importante ir além da questão dos sócios em comum, porque a lei diz que é irrelevante. Isso pode até ser um indicativo, né, de que temos ali um grupo econômico, mas isso só não basta. Temos que procurar essa atuação integrada, essa confusão patrimonial ou alguma situação de fraude. É importante destacar que hoje a CLT acabou com aquela polêmica se tem grupo vertical ou grupo horizontal, que era uma polêmica que tem nos manuais aí, mas hoje já perdeu razão de ser. Não precisamos procurar investigar uma empresa líder. O simples fato de verificarmos uma atuação coordenada dessas empresas já é o bastante para o reconhecimento do grupo econômico. E como os doutores, as doutoras bem sabem, ainda prevalece o entendimento da solidariedade dual ou bifronte, a teoria do empregador único, lá da súmula 129 do TST, e todas as repercussões pertinentes acerca disso. A possibilidade, por exemplo, de equiparação salarial entre empregados de empresas diferentes do mesmo grupo econômico. E isso até pode ser um indicativo da existência do grupo econômico, porque eu posso ter 2 empregados de empresas diferentes do mesmo grupo econômico trabalhando no mesmo espaço físico. Eu sei que hoje a lei exige, para a equiparação salarial, que os 2, paradigma e paragonado, trabalhem no mesmo espaço físico. Isso é até uma prova de grupo econômico na prática, porque se os 2 trabalham no mesmo espaço físico, significa que essas empresas do grupo econômico compartilham empregados e compartilham instalações físicas também. Bom, e o tema 1232? O que o Supremo discutiu no tema 1232? A gente tem aqui a descrição. Recurso extraordinário em que se discute à luz dos artigos 5º, inciso 2º, 54, 55, artigo 97, artigo 170 da Constituição, acerca da possibilidade da inclusão no polo passivo da execução trabalhista de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, em alegado afastamento do artigo 513, parágrafo 5º do CPC, em violação à súmula vinculante 10, e ainda independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O IDPJ é extremamente importante aqui para nós, nesse debate. Tá? A súmula vinculante 10 é aquela que se refere quanto à cláusula de reserva de plenário para a declaração de inconstitucionalidade. Os tribunais precisam observar a decisão ou pelo órgão especial ou pela maioria do tribunal pleno para a declaração de inconstitucionalidade de um artigo, e o que o Supremo está discutindo aqui é: os tribunais trabalhistas estão deixando de aplicar o artigo 513, parágrafo 5º, ou estão declarando de forma tácita uma inconstitucionalidade? Isso precisaria ser esclarecido. O artigo 513, parágrafo 5º do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, diz o quê? O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Quando nós temos devedores solidários, para que todos os devedores solidários respondam pela obrigação, no processo civil, há necessidade de inclusão já na fase de conhecimento, para que eles integrem o futuro título executivo judicial, já na fase de cumprimento de sentença. Esse era o entendimento da antiga súmula 205 do TST. Foi cancelada já há bastante tempo. Exigia o que essa súmula 205? Que as empresas integrantes do grupo econômico fossem incluídas já na fase de conhecimento para constar desse título executivo. Percebam aqui que a análise do Supremo, ela tem uma vertente processualista e não de direito material, e uma vertente mais legalista. Com base no que foi cancelada a súmula 205 do TST? Foi cancelada com base na teoria do empregador único. Nós, no direito do trabalho, enxergamos a vida prática, em detrimento dos documentos, princípio da primazia da realidade. Nós enxergamos a realidade como ela é, independentemente de personalidades jurídicas. Então, para isso, em razão disso, importa para nós a figura da empresa e não exatamente a figura da personalidade jurídica. E a empresa não necessariamente se confunde com a sociedade empresária ou com o empresário.
A empresa é o empreendimento, é o fundo de comércio. Então, a gente enxerga o fundo de comércio. E a partir do momento em que o empregador é o grupo, o empregador único é o empregador, o justo trabalhista, o operador do direito do trabalho, enxerga tudo como se fosse uma coisa só. Então, se é tudo uma coisa só, não faria sentido essa exigência de inclusão dessas personalidades jurídicas no polo passivo, já na fase de conhecimento. Afinal de contas, já temos representantes do grupo econômico ali na fase de conhecimento. E, na prática, nós vamos reconhecer que é tudo a mesma coisa. Essa é a lógica que moveu o cancelamento da súmula 205. É uma lógica de direito material, não de direito processual. A análise que o Supremo está fazendo é uma análise processualista e civilista. E isso tem uma outra razão de ser que nós bem conhecemos. A formação dos ministros do Supremo Tribunal Federal não é uma formação trabalhista. Atualmente, na composição, salvo melhor juízo, nós temos apenas a ministra Rosa Weber, que tem uma formação trabalhista. Nós não temos outros ministros de formação trabalhista. A tendência é que nós tenhamos muitos constitucionalistas e muitos penalistas. E é um pouco raro a chegada de trabalhistas ali na Suprema Corte. Isso acaba levando para uma análise que é um pouco divorciada da principiologia do direito do trabalho e de como nós enxergamos o processo. O processo acabou, a lógica, de certa forma, acaba sendo subvertida, né? O processo acaba virando mais importante do que o direito material. E nós estamos acostumados a fazer uma análise inversa, né? O processo serve ao direito material e, por isso, ele deve ser tratado como um instrumento, sem excessos formalistas. Primeiro, quando o Supremo decidiu pela repercussão geral, o relator é o ministro Fux, que na época era presidente da corte, e quando ele decidiu, ele votou pela repercussão geral, ele foi seguido pela maioria da composição do Supremo, ele disse o seguinte: em caso alegada violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, nos moldes apontados pela parte recorrente, a parte que apresentou o recurso extraordinário, decorre de sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista, sem lhe conceder a oportunidade de influir no julgamento de mérito da causa, por não ter participado da fase de conhecimento, havendo controvérsia sobre o afastamento da norma legal vigente, que é o artigo 513, parágrafo 5º do CPC. Prossegue o ministro Fux. Releva notar, ademais, a pendência de análise perante esta Suprema Corte da arguição de descumprimento de preceito fundamental 488. Aqui eu não vou ficar lendo item por item, senão eu vou cansá-los. Mas tanto a DPF 488 quanto a DPF 951 tratavam basicamente da mesma coisa, a possibilidade de inclusão no polo passivo, no processo do trabalho, na fase de execução, de sujeitos, pessoas físicas e jurídicas que não participaram da fase de conhecimento, independentemente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O tempo todo o Supremo ressalva a possibilidade de manejo do IDPJ, mas o que o Supremo vem tentando dizer é que viola o devido processo legal, viola o contraditório e viola a ampla defesa, a inclusão dessas pessoas físicas ou jurídicas já na fase de execução, sem que tenham tido a oportunidade do contraditório na fase de conhecimento. Tempos depois, veio a decisão do ministro Dias Toffoli determinando a suspensão dos processos em que se discutia essa inclusão na fase de execução. Este cenário, aqui é a fala do ministro Dias Toffoli, está na decisão dele. Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio, não raras vezes de maneira vultosa, de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar previamente acerca dos requisitos específicos e precisos que indicam compor ou não grupo econômico trabalhista, o que é proporcionado somente após a garantia do juízo em embargos à execução.
Isso aqui é um ponto importante, que levou o Supremo a suspender essas execuções e levou o Supremo a impor mais cautela quanto à inclusão dessas empresas. Pela sistemática do nosso processo de execução, as doutoras e doutores bem sabem que a discussão de responsabilidade patrimonial é jogada para um contraditório diferido, um momento posterior à garantia do juízo, à garantia da execução. Então, ou são penhorados bens, ou é penhorado um valor em dinheiro que fica arrestado ali na conta judicial para o debate no momento oportuno, para o contraditório e a ampla defesa em momento oportuno. Porém, devemos reconhecer que com a adoção da sistemática do IDPJ pela lei da reforma trabalhista, esse cenário mudou. Afinal de contas, o IDPJ ele tem a lógica inversa, né? Ele determina que primeiro se faça o contraditório para depois se incluir em definitivo a pessoa física ou jurídica e agredir seu patrimônio. Então, este cenário ficaria remediado, ao menos, com a adoção do IDPJ. Aí prossegue o ministro Dias Toffoli. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC, determina a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no tema 1232 da gestão por temas de repercussão geral até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. O que significa dizer que, a princípio, a decisão do ministro Dias Toffoli era para suspender todos os processos trabalhistas em fase de execução em que estivesse em discussão a inclusão dessas empresas do grupo econômico, já na fase de execução. Mas o ministro Fux citou a DPF 488 e a DPF 951. E para nós é importante esse julgamento dessas ADPFs, dessas arguições de descumprimento de preceito fundamental, porque essas aqui nos dão um norte do que o Supremo quer e de como se faz a distinção para afastar da suspensão o prosseguimento da execução no caso concreto. A certidão de julgamento, eu procurei o voto, me parece que os votos não foram publicados ainda, o teor do acórdão dessas ADPFs não foi publicado, pelo menos eu não localizei. Eu achei a certidão de julgamento. Após o voto de vista do ministro Gilmar Mendes, que divergia da ministra Rosa Weber, para conhecer da arguição e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho que, eu grifei essa parte, incluem na fase de execução sujeitos que não participaram da fase de conhecimento, sujeitos, portanto, pessoas físicas ou jurídicas, ao argumento de que fazem parte do mesmo grupo econômico, a despeito da ausência de efetiva comprovação de fraude na sucessão. Então, esse é um ponto importante. Fraude na sucessão, independentemente de sua prévia participação no processo de conhecimento ou em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse ponto é muito importante. O Supremo aqui, eu reconheço que a redação é um pouco truncada, mas o que o Supremo está querendo dizer aqui é que eu posso permitir o ingresso dessas pessoas na fase de execução se eu demonstro uma situação de fraude, especialmente na fraude de sucessão. Então, se eu tenho uma situação de fraude, que é o que preocupou muita gente, né? Na época, muitos operadores do direito se preocuparam com isso, quando saiu a decisão do ministro Dias Toffoli no tema 1232. Poxa, aí é muito fácil, então, o executado, ele cria uma outra pessoa jurídica, desvia o patrimônio daquela empresa que está em execução para outra, deixa aquela empresa lá moribunda, natimorta, e aí não vai poder redirecionar a execução contra aquela outra empresa, porque não participou da fase de conhecimento, nem existia outra empresa na fase de conhecimento, ficaria muito fácil burlar, né? E a gente sabe que tem muitos executados, muitos devedores que praticam essa sistemática de desvio e blindagem patrimonial. Como é que funcionaria aí? Aqui eu tenho uma saída para poder combater a fraude, desde que eu demonstre em juízo a existência dessa fraude. Então, qual é o panorama que fica dessas as arguições de descumprimento de preceito fundamental 488 e 951? A regra geral
é que as pessoas físicas e jurídicas devem ser demandadas já na fase de conhecimento para responder na fase de execução. Então, este é o melhor cenário possível, obviamente, que todos possam participar da fase de conhecimento, inclusive os sócios, né? A própria regra do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, lá do CPC, no artigo 134, tem a previsão de sua aplicação na fase de conhecimento e tem a previsão de inclusão do sócio já na petição inicial, portanto, desde o início. Quanto mais cedo a parte autora conseguir incluir essas pessoas, as quais pretende a responsabilização, melhor, porque aí eu evito toda essa celeuma, todo esse debate processualista na fase de execução. Então, essa é a regra geral. Mas temos exceções. Fraudes em sucessões, desconsideração da personalidade jurídica mediante competente arguição em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A princípio, surgiu até uma dúvida se o IDPJ resolveria no caso do grupo econômico no tema 1232. Mas me parece que a certidão de julgamento, o resultado do julgamento da DPF 488 e da DPF 951, nos permitem concluir que sim, é possível usar o IDPJ para colocar essa empresa do grupo econômico que não participou da fase de conhecimento na fase de execução. Só que aí eu tenho que provar uma situação de fraude, eu tenho que provar uma situação de confusão patrimonial para isso. Tá? E nós temos um acórdão do ministro Fachin, uma decisão do ministro Fachin em uma reclamação que vai nesta linha, que é a reclamação 60649. Tá? Nesta reclamação 60649, o que disse o ministro Fachin? Observe-se que, no presente caso, houve a responsabilização de integrante de grupo econômico após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 134 e seguintes do CPC. Situação diversa da tratada no tema 1232, então vejam que ele está fazendo a distinção em relação ao tema 1232, que reside na responsabilização solidária em execução trabalhista de empresa que não participou da fase de conhecimento, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual sem observância da cláusula de reserva de plenário. O que o ministro Fachin está querendo dizer aqui, basicamente, é que a preocupação do Supremo foi em garantir a ampla defesa e o contraditório. E o IDPJ garante isso. Obviamente, nós temos um contraditório na fase de execução um pouco mais limitado do que na fase de conhecimento. Mas a empresa que vai ingressar como integrante do grupo econômico, ela não tem uma preocupação em questionar o mérito da ação original. Não há, regra geral, uma preocupação em discutir se o trabalhador fez as horas extras, se ele trabalhou com insalubridade, se ele sofreu o acidente de trabalho mesmo ou não, se pagaram fundo de garantia ou não. Essa empresa, a preocupação dela, a defesa dela vai ser: eu não integro este grupo econômico, eu não tenho nenhuma responsabilidade. E permitir esse contraditório através do IDPJ, porque o IDPJ garante esse contraditório, resolve essa questão do devido processo legal, atende o comando constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. O que eu não posso fazer, e as ADPFs 488 e 951 foram bem claras nesse sentido, eu não posso simplesmente incluir em uma decisão de uma página ali, vamos colocar essas empresas no polo passivo, vamos fazer bloqueio no Cisbajude, vamos procurar na Arispe e tudo mais. Taca o ferro mesmo na fase de execução, sem permitir um mínimo de contraditório para essas pessoas. E negar esse contraditório enquanto não for garantido o juízo. Porque aí, digamos que eu tenho uma dívida de R$200 mil. Incluiu-se essa empresa no polo passivo com a alegação de que é integrante do grupo econômico.
Aí o juízo conseguiu localizar 50 mil reais no Sisbajude. Faltam 150 mil. A empresa vai se defender, dizendo, olha, eu não sou integrante do grupo econômico. Aí vem a parte em resposta e diz, não garantiu o juízo, não pode embargar. E aí vem o juiz e diz, não garantiu o juízo, não pode embargar. Aí fica essa celeuma sem resolver, sem garantir o contraditório, sem julgar, afinal de contas, se tem grupo econômico ou não, até se juntarem esses 200 mil reais. É isso que o ministro Toffoli questionou quando ele deu aquela decisão, dizendo que tem que suspender, sobrestar a execução. Essa necessidade de garantir a execução previamente para poder discutir se é grupo econômico ou não. Se a linha adotada pela parte exequente for essa, e se a linha adotada pela decisão judicial for essa, fatalmente isso vai desafiar uma reclamação constitucional e essa decisão vai ser cassada. E essa empresa vai ser excluída do polo passivo. E é isso que tem que se evitar, é essa distinção que tem que ser feita. E o ministro Fachin fez essa distinção. Olha, o caso do tema 1232 trata da ausência plena de contraditório e ampla defesa. Não trata do IDPJ. O IDPJ é uma situação distinta. E aqui eu consigo fazer a distinção e consigo, através do IDPJ, operacionalizar o ingresso dessa pessoa jurídica no polo passivo. Tá? Então, em resumo, eu posso dizer que, de acordo com a decisão do ministro Fachin, nesta reclamação 60649, não há estrita aderência ao tema 1232, se a inclusão de empresa do grupo econômico na fase de execução decorreu da utilização do IDPJ. O que ele quer dizer com isso é, se esta empresa integrante do grupo econômico for incluída na execução através do IDPJ, não caberia reclamação para o Supremo Tribunal Federal. É essa a distinção que ele está fazendo. Por seu turno, a adoção do IDPJ para inclusão de novos sujeitos processuais na fase de execução, além do amparo legal, CLT e CPC, tem guarida nas ADPFs que a gente acabou de ler, 488 e 951. Porque o que as ADPFs dizem é não pode incluir sem permitir o contraditório. O contraditório está garantido pelo IDPJ. Eu soluciono essa questão. O IDPJ tem previsão na CLT e tem previsão no CPC. Obviamente, a CLT só tem ali um pequeno artigo que faz uma remissão a todo o capítulo do CPC que trata do IDPJ. Né? Diz o artigo 855A da CLT reformada. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. E o parágrafo 2º, eu não vou citar o dispositivo inteiro, mas o parágrafo 2º do artigo 855A, para nós, é importante também. A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, de que trata o artigo 301 do CPC. Isso aqui é muito importante. Eu disse aos doutores e às doutoras que, fazendo uma análise conjunta dessas decisões, eu chego à conclusão, especialmente com base na decisão do ministro Dias Toffoli, que é problemático integrar essa pessoa jurídica no polo passivo, exigir que ela garanta a execução para depois lhe franquear o contraditório. É problemático fazer isso. Isso é solucionado com o IDPJ. Mas aí fica a questão. Eu obrigatoriamente tenho que passar pelo IDPJ para praticar qualquer ato de execução. Aí eu dilato esse contraditório, enquanto isso a pessoa jurídica pode dilapidar o seu patrimônio, pode ocultar o seu patrimônio, o elemento de surpresa se perde, e aí a execução é frustrada da mesma forma. Porque eu tenho que ter preocupação com as duas questões, com a eficiência da execução e com o contraditório. Se eu me preocupar só com o contraditório e permitir a frustração plena da execução, a questão se perde. Eu vou ficar um tempão debatendo no processo se aquilo é grupo econômico ou não é. Quando se define, não tem mais patrimônio. Né? A CLT permite a adoção da tutela de urgência de natureza cautelar,
com base no próprio CPC. Então, eu posso fazer, por exemplo, um arresto de valores, eu posso fazer um bloqueio sem convolar em penhora, ou seja, faço uma ordem de bloqueio no Sisbajude sem determinar a remessa desse valor para a conta judicial, só fica arrestado lá. Ou, no caso de um imóvel, por exemplo, eu determino a prenotação lá no cartório de imóveis do arresto daquele imóvel, sem chegar a convolar a penhora, apenas para garantir que aquele patrimônio não se perca. E aí eu permito contraditório no IDPJ. Cuidado aqui, porque uma coisa é a tutela cautelar, que é adjetiva ao processo, tem a finalidade apenas de assegurar o resultado prático futuro do processo. Tenho que separar isso de um ato propriamente de execução, de penhora. Eu não posso, com base nesse dispositivo, bloquear o dinheiro, trazer para a conta do juízo, fazer alvará para o reclamante e bumba meu boi. Isso vai desafiar uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal, porque eu não vou ter, não haverá suspensão propriamente da execução. Isso vai desafiar um mandado de segurança, porque como é que eu vou liberar esse valor, como é que eu vou fazer uma penhora sem passar por todo o procedimento do IDPJ. Então, embora nem sempre seja clara a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada, ou aquela tutela de urgência de natureza satisfativa, aqui me parece bem claro que o Código quis, que a CLT, no caso, quis fazer essa distinção, né? Então, eu posso fazer um ato, eu posso praticar um ato que me permita assegurar aquele patrimônio, mas não convolar aquilo em penhora, liberar o dinheiro de imediato para o reclamante, ou fazer uma asta pública, penhorar um imóvel e levar a leilão sem discutir o IDPJ, sem permitir o amplo debate via IDPJ, tá? E o próprio CPC, 3 artigos que são importantes aqui. Artigos 133, 134 e 135. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Parece chover no molhado isso, mas é importante porque a gente tem toda uma cultura de execução de ofício ainda. Embora isso tenha mudado desde 2017, a gente tem uma cultura ainda de execução de ofício. É importante formular o requerimento, tá? Então, se a parte exequente, se o seu patrono pretende a inclusão de empresa integrante do grupo econômico ou de sócio, fundamente com provas e apresente o requerimento do IDPJ de forma expressa, né? Formule esse requerimento do IDPJ de forma expressa. É importante ter esse requerimento bem claro. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, eu posso usar o IDPJ na fase de execução, posso usar na fase de conhecimento. Agora, se eu tiver a plena ciência de que essas empresas integram um grupo econômico, já coloco na petição inicial, desde o início, já coloco. Poxa, mas aí eu vou ter que citar 30 empresas do grupo econômico. É melhor pecar pelo excesso agora do que ter que levar essa discussão para a execução em um cenário bem tormentoso. Acho que as doutoras e os doutores concordam que a gente tem um cenário em que não há plena segurança jurídica da jurisprudência nesse momento. E eu até faço um alerta aqui no final. Nós temos a decisão do ministro Fachin. Não significa que, por exemplo, se um processo igual chegar ao ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, se ele vai dar a mesma decisão. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu diria que não. Porque o ministro Fachin, ele vem se notabilizando por dar algumas decisões protetivas na área trabalhista, ele vem dando decisões que resguardam as decisões trabalhistas, que garantem a autoridade das decisões dos juízes e tribunais do trabalho, só que nessa matéria trabalhista ele vem se notabilizando por um caráter minoritário, né? Agora ele está sendo acompanhado pelo ministro Zanin, que entrou recentemente, está proferindo algumas decisões em linha similar ao ministro Fachin, mas até pouco tempo atrás o ministro Fachin estava
se digladiando ali quase sozinho, como antigamente acontecia com, por exemplo, com o ministro Marco Aurélio. Estava ficando ali mais ou menos parecido o cenário. Então, cuidado ao se fiar na decisão do ministro Fachin, porque a gente não tem garantia de que os outros ministros vão seguir a mesma linha. Artigo 135 do CPC. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Então, nós temos uma dilatação do contraditório aí. Por isso é importante aplicar aquela tutela de natureza cautelar, né? Fazer ali o arresto no Sisbajude, ou fazer uma prenotação de arresto ali no cartório de imóveis, se for localizado um imóvel, fazer um bloqueio no Renajude de um veículo, por exemplo, para impedir o licenciamento ou a transferência daquele veículo. Essa cautela para evitar a evaporação patrimonial durante o debate do IDPJ é importante. Né? Mas, de novo, cuidado com a sutileza, não converter aquilo em penhora ou não requerer aquilo, que aquilo se converta em penhora e a liberação de valores ou um ato de expropriação patrimonial, porque isso inevitavelmente vai gerar uma série de incidentes processuais, notadamente reclamação para o Supremo Tribunal Federal, por desrespeito à decisão do tema 1232 e mandado de segurança, perante o tribunal, no nosso caso, TRT2. Sistematizando, então, uma tentativa de sistematizar aqui, na minha visão, pelo menos, sem querer ser o dono da verdade, né? Apenas abrindo para debate. A exigência do artigo 513, parágrafo 5º do CPC, decorre do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, oportunizando ao suposto devedor solidário a plenitude de defesa. É nessa linha que se encaminham as decisões do Supremo. Né? Ocorre que a realidade prática demonstra uma série de expedientes fraudulentos adotados por devedores para ocultar ou blindar patrimônio, constituindo novas empresas no curso de execuções e para elas desviando patrimônio, além de praticar confusão patrimonial com tais empresas. É importante invocar, inclusive, aqueles requisitos da desconsideração da personalidade jurídica que estão lá no artigo 50 do Código Civil. A gente está mais acostumado a trabalhar com o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, né, que traz aquilo que a gente chama de teoria menor ou teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, que não pesquisa a fraude, vai direto no ponto da insolvência. A simples insolvência da pessoa jurídica já permite o redirecionamento da execução contra o sócio, o responsável passivo secundário. Mas é importante invocar também a teoria maior ou subjetiva de desconsideração da personalidade jurídica, lá do artigo 50 do Código Civil também. Porque aqui a gente vai estar diante de situações de fraude, situações de blindagem patrimonial, de confusão patrimonial. Extinguiu-se uma empresa, constituiu-se outra para atuar na mesma atividade, transferindo o patrimônio. Então, é importante saber trabalhar com esses conceitos também, principalmente provar, demonstrar isso claramente. O IDPJ oportuniza o contraditório na fase de execução antes de seu pleno redirecionamento contra sujeitos que não estavam na fase de conhecimento. E o compartilhamento patrimonial comum a sócios e empresas do mesmo grupo econômico pode ser adequadamente demonstrado através do IDPJ, oportunizando a manifestação dos interessados, diversamente da sistemática repudiada pela STF de executar primeiro e permitir o contraditório depois. E é por isso que eu bato nessa tecla da necessidade de não confundir o arresto com a penhora. Porque se eu for para a sistemática da penhora e exigir a garantia da execução nos termos do artigo 884 da CLT, os ministros vão entender que foi desrespeitada a autoridade ali do tema 1232, e é exatamente isso que o Supremo tenta evitar. O que o Supremo está dizendo é, ok, quer manejar o IDPJ? Quer incluir essas empresas? Tudo bem, vamos para o debate em execução através do contraditório. Mas o contraditório tem que ser exercido antes de eu sair penhorando por aí os bens desse suposto devedor. É isso que precisa ficar bem claro, é isso que é importante. Tá?
As situações excepcionadas pela ADPF 488 e 951 de fraude de sucessão e grupo econômico podem ser arguídas através do IDPJ. Contudo, estando a parte autora ciente de tal grupo, recomenda-se a inclusão de todos os seus integrantes já na fase de conhecimento, na petição inicial, para evitar debates posteriores. Importante destacar que apenas a decisão do ministro Fachin reconheceu a possibilidade do uso do IDPJ. Ainda não há certeza do posicionamento dos demais ministros. Então, a cautela recomenda incluir todos, na medida do possível, na fase de conhecimento. Eu imagino, e aqui eu estou fazendo um exercício de futurologia, não há garantia nenhuma de que os outros ministros vão seguir a mesma linha de que cabe o IDPJ e de que o IDPJ permite essa distinção, esse distinguishing. Pelo menos, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu diria que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes não vão entender dessa forma, pelo que a gente conhece dos posicionamentos deles em matéria de direito do trabalho e em matéria de processo do trabalho. Tá? A prova do grupo é basicamente documental, só que ela não é documental, e aí eu volto no início da exposição. Não adianta simplesmente trazer os contratos sociais para comparar os quadros societários e dizer, tem sócios em comum. Eu tenho que ter algum outro elemento, algum documento, algum outro elemento que me demonstre, olha, compartilha o mesmo galpão, mesma sede, mesmo escritório, tem empregado que presta serviço para as duas, o trabalho de uma é complementar ao trabalho da outra, e assim por diante. Talvez cópias de decisões judiciais nesse sentido, cópias de algum laudo. A gente pode imaginar N situações. Imaginem um laudo de insalubridade, por exemplo, que foi feito no galpão ali, identificou que as duas empresas trabalham no mesmo galpão, que atuam no mesmo galpão, por exemplo. Esse tipo de prova tem que ser trazido. Isso quer dizer que eu não posso me valer de uma prova testemunhal? Não exatamente, mas eu diria para os doutores e para as doutoras que é um tanto duvidoso que o juiz do trabalho vá abrir a possibilidade de uma audiência de instrução em fase de execução para discutir o IDPJ. Não tem nada na lei que proíba, né? Inclusive o professor Homero Batista, né, que hoje é desembargador no TRT2, que tem vários livros célebres em direito do trabalho, em processo do trabalho, naquele curso de direito do trabalho aplicado dele, na fase de execução, ele diz que há, sim, a oportunidade do contraditório, inclusive com possibilidade de audiência na fase de execução, nos embargos de execução, por exemplo. Existe essa oportunidade de produção de prova oral. Só que é um pouco não usual, digamos assim, e é muito restrito isso. Dificilmente eu vou conseguir, apenas com base em prova oral, comprovar grupo econômico, porque vai ficar a palavra de um contra a palavra do outro. Eu tenho que ter um elemento mais concreto. E, geralmente, isso é embasado em documentos, tá? Que eu posso extrair de outros processos, por exemplo, né? Mas não deve se basear apenas na identidade de sócio, que a lei declara ser irrelevante, sendo importante demonstrar aproveitamento em comum de patrimônio e ou empregados. Nesse sentido, o uso de convênios como o CCS, por exemplo, o Simba, Infojude, permite identificar movimentações patrimoniais e financeiras conjuntas de pessoas físicas e jurídicas, cabendo ao interessado requerer tais providências ao juízo, analisar e buscar identificar algum indício robusto de grupo econômico. O advogado sempre pode formular esse requerimento de uso desses convênios, e aí, com a resposta desses convênios, pode fazer uma análise e identificar se tem alguma movimentação financeira ou patrimonial, por exemplo, que ligue duas pessoas jurídicas diferentes. Uma que já se conhecia e outra que era oculta. O importante apenas é delimitar o que se pede. Então, quando você vai fazer um pedido em relação ao Simba, por exemplo, eu tenho que dizer claramente o que eu quero procurar, né? Delimitar o tempo de pesquisa. Em qual período cronológico eu vou requerer aquela pesquisa? Qual é o objetivo daquela pesquisa? A quem eu quero atingir com aquela pesquisa? O requerimento tem que ser completo, não pode, temos que evitar o caráter genérico. E aí, obtendo-se essa resposta, pode ser feita uma análise
apontando com base naqueles documentos. Olha, esses documentos me demonstram que esta pessoa física movimenta patrimônio desta empresa e da outra empresa e da outra empresa, e essas 3 empresas atuam no mesmo ramo de atividade, elas compartilham espaço físico, tá aqui, compartilham até empregados, está aqui a prova, e assim por diante. Aí eu vou arregimentando provas e faço um requerimento bem completo ali, quando eu vou requerer o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E quanto mais completo esse meu requerimento, mais fácil a obtenção da tutela cautelar. Por exemplo, requeiro cautelarmente o arresto de valores das contas financeiras, dos ativos financeiros desta pessoa jurídica. Eu vou ter um requerimento bem embasado. A CLT autoriza a tutela de urgência para bloqueio de arresto ou outra constrição provisória contra a empresa do grupo econômico antes do pleno contraditório. Com base nisso, eu consigo fechar o raciocínio. Eu consigo pesquisar situações de fraude, situações de confusão patrimonial, eu consigo usar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica para isso e consigo requerer a tutela cautelar para evitar a evaporação patrimonial, sem esbarrar no tema 1232, sem violar o tema 1232, mas sempre lembrando, para maior garantia, quanto antes eu identificar os integrantes do grupo econômico e colocá-los já na fase de conhecimento, para evitar toda essa celeuma na fase de execução, melhor. Por mais que haja um trabalho, talvez, para citar todos, por mais que o processo na fase de conhecimento demore mais, quando se concluir a fase de conhecimento, eu vou ter uma fase de execução muito mais tranquila, com menos incidentes, porque eu não vou ter que ficar esbarrando nessas decisões do Supremo. Não vou correr risco de reclamações constitucionais e mandados de segurança. Tá? Bom, eu consegui cumprir meu tempo aí, eu não estourei. E é isso, eu me coloco à disposição aí, se alguém tiver alguma pergunta. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Muito obrigada pela exposição tão didática, tão completa e tão sensível, né? E aproveitando a oportunidade, eu gostaria que o doutor, se puder esclarecer para a gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha virtual que está aqui na barra de baixo, que a gente vai, alguns minutinhos, né, doutor? Acho que o doutor consegue para a gente, caso tenha algumas dúvidas que não atrapalhem o doutor Diego nos compromissos. Mas, doutor, o que eu queria questionar o senhor é o seguinte, na prática, a gente vê a questão do STF muito mais processualista do que dentro da nossa temática de primazia da realidade, pautada com direito material, que a gente vê, a gente vivencia, né? Eles têm essa visão mais de preservar o contraditório e ampla defesa do que garantir efetivamente o cumprimento da execução. Né? E assim, o senhor, como juiz, né, na prática, vê assim, a possibilidade da inclusão de empresas do grupo econômico, que eu vi a necessidade de se provassem de forma muito contundente a questão de fraude. Né? Mas quando a parte, por exemplo, não tem uma prova assim contundente com relação à fraude, se tiver alguns indícios ou algo assim que sinalize nesse sentido, o senhor tem entendido assim por manter o grupo econômico no polo, assim de viabilizar, o senhor entende que seria cabível nessa hipótese? Eu acho que, havendo indícios, é possível fazer o requerimento do IDPJ, só que aí haverá a necessidade, talvez, de um embasamento maior. Aí entra, por exemplo, aquela questão da prova oral que eu mencionei. Não dá para tentar demonstrar o grupo econômico exclusivamente com prova oral, fica uma situação muito rarefeita, digamos assim, no campo probatório. Mas eu posso ter algum indício documental, por exemplo, fotos de empregados trabalhando ali, que são das duas empresas, algo nesse sentido, e posso requerer a produção de provas orais de forma mais minudente. E aí o juiz, se entender que é pertinente, ele pode, inclusive, marcar uma audiência para resolver esse DPJ já na audiência. Isso tudo é possível. Eu diria que vai depender muito da sensibilidade do juiz do trabalho, e aí é o trabalho do convencimento do advogado. O problema maior não é bem o juiz do trabalho, o problema maior é o Supremo, é o ministro do Supremo. Se não estiver bem embasado e se for incluída aquela empresa,
pode ser que uma reclamação constitucional logre êxito. Então, a gente sabe, né, o advogado sabe muito melhor que eu, né, eu não tenho larga experiência na advocacia, a minha experiência é na magistratura, eu não vou querer ensinar o padre a rezar a missa, mas os doutores e as doutoras bem sabem, obviamente, que quando a gente faz uma pesquisa, quando a gente projeta uma tese, não se pensa só em uma instância, né, tem que se pensar no futuro, tem que se pensar nas outras instâncias, nas outras autoridades que vão acabar decidindo aquilo. Então, tem que ter uma preocupação também com o que o ministro do Supremo, caso apareça uma reclamação constitucional, vai pensar. Então, na medida do possível, tem que trazer provas mais robustas. Mas eu, enquanto juiz do trabalho, um indício não deixa de ser uma prova. Ele só é uma prova com menor poder probante, digamos assim. Eu estou provando um fato secundário e eu tenho elementos ali razoáveis para crer que é possível aquele grupo econômico. Posso permitir uma dilação probatória? Sem dúvidas. Tá certo, porque eu me referi a indícios, doutor, porque muitas vezes o fraudador, ele tem uma expertise, né? A gente sabe que eles tentam de subterfúgios, assim, de modo a camuflar, né? Tanto o grupo econômico quanto o patrimônio, né? Então, às vezes, fica difícil a gente conseguir, a própria dilação probatória, né, sendo aberta e deferida, nos possibilita aprofundar mais, né? Mas, às vezes, não é sempre que se tem uma prova robusta inicial, né? Isso que é a dificuldade. Mas, sabe, né, além dessa questão que, por um lado, a gente tem, né, do STF, né, que pode sim esbarrar nessa questão de reclamação constitucional, tem também a parte da sensibilidade da gente tentar, né, levar para uma prova e o máximo de elementos possível para tentar caracterizar, né, é bem delicado, né, por vezes, né, às vezes as coisas não estão tão flagrantes, assim, né, o grupo não é tão explícito, né, o patrimônio também, né, da empresa se confunde com do negócio, né, aí que entra, então, enfim, mas é complicado, sempre muito complicado. Mas eu agradeço muito, doutor, a disponibilidade, né, toda a palestra, todas as informações que foram passadas, muito preciosas, e nós disponibilizamos agora no chat a lista de presença para, se tiver eventualmente colegas acadêmicos de direitos ou pessoas que tenham a necessidade de certificado, ou mesmo que queiram, né, o material que o doutor Diego vai disponibilizar, precisa só preencher, clicar na lista de presença, que daí a OAB já encaminha para os interessados. Tudo bem? Aí, não havendo perguntas, doutor, eu imagino que possamos encerrar. Está tudo certinho? Não tem nenhuma mãozinha levantada, é isso mesmo? Ricardo Braga. Bom dia, queria cumprimentar o doutor Diego Petati pela brilhante palestra, e cumprimentar a OAB, a doutora Elaine pela realização do evento. A minha pergunta é bastante singela, doutor Diego. Na questão do arresto, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, isso tem que ser, me parece, aplicado com bastante cuidado e bastante, vamos dizer assim, apenas em casos excepcionais, com bastante excepcionalidade, porque, caso contrário, seria um subterfúgio para burlar a disposição legal que adotou não o contraditório diferido, mas o contraditório imediato. Quer dizer, ao se dispensar a garantia do juízo, mas se permitir um arresto sem maiores controles, sem maiores cuidados em todas as situações, na verdade, na prática, se estaria quase que se exigindo uma prévia garantia do juízo antes do contraditório, né? Então, minha dúvida seria isso, quer dizer, que o arresto no IDPJ, o arresto prévio, somente poderia ser feito em hipóteses excepcionais em que há demonstração de risco efetivo de dilapidação patrimonial. Obrigado pelas palavras, doutor Ricardo, obrigado pela pergunta também, concordo com o doutor. Além de ter a prova robusta, ou pelo menos flagrantes indícios de que aquela empresa integra o grupo econômico, eu tenho que ter algum elemento contundente que me leve a crer que tem esse risco de dilapidação patrimonial. Senão,
de fato, concordo com o doutor, a exceção vai virar regra, e isso não pode acontecer. A tutela cautelar, embora esteja presente, embora a própria CLT autorize, ela tem que ser usada com parcimônia, porque os próprios ministros do STF podem entender que o uso exacerbado dessa tutela, ou o uso sem critério, sem algum elemento que demonstre risco de dilapidação patrimonial, acabe violando também a decisão do tema 1232. Isso também pode desafiar uma reclamação constitucional. Então, concordo com o doutor, sem dúvida. Obrigado. Tem uma mensagem aqui, mas eu acho que é sobre o e-mail que estava incorreto. Alguém levantou a mão, só me escapou o nome da pessoa. Acho que o pessoal estava mandando sinalzinho, doutor, de bater palminhas. Agora tem isso também, as ferramentas do Google Meet. Mas acho que ninguém tem mais perguntas. Aproveite mais um pouquinho, doutor. O doutor ainda tem uns minutinhos, né, doutor? Mas eu acho que, não havendo pergunta, podemos encerrar, então, doutor. Não vou segurá-lo, né, que eu sei que hoje é sexta-feira. É difícil para todo mundo, né? A gente já teve uma semana bem puxada. E só temos a agradecer, né, a 39ª subseção agradece a toda a advocacia trabalhista, agradece ao doutor Diego Pettati pela disponibilidade, e é sempre muito importante essa parceria, né, entre a magistratura e a advocacia, no compartilhamento de informações, de dificuldades, né, de forma sempre didática, e em prol da melhor prestação jurisdicional para qualquer parte que seja, né, lógico, o doutor, né, bem... explicou sem exagero de uma parte, de outra, né? A gente está para ser analisado todos os pedidos com parcimônia, com equilíbrio, e buscando a melhor tutela possível dentro do que a gente tem, né? Dentro do contexto atual. Então, assim, doutor, eu passo a palavra para o doutor finalizar, assim, só agradecer mesmo a parceria, o compartilhamento. Espero que possamos contar com o doutor para uma oportunidade futura. E muito obrigada mesmo, doutor. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, agradeço o convite da doutora Elaine, agradeço o espaço que me foi cedido gentilmente pela Advocacia de São Bernardo do Campo e do próprio ABC paulista, né, porque sei que os doutores e as doutoras não militam só em São Bernardo, né, acabam atuando em várias outras cidades aqui do ABC e também na capital. Então, é sempre uma honra, é sempre muito agradável dividir experiências, dividir conhecimento com a advocacia. E eu me coloco à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigada, então. Pessoal, só vamos encerrar aqui. Você vai precisar de mais alguma coisa? Só para a gente finalizar a gravação, para ir para o nosso YouTube. Deu certinho? Parar a gravação.